falácias têm chegado aí aos meus ouvidos e alguns questionamentos que não são poucos a respeito da construção, né, do anúncio da construção do grande templo da Assembleia de Deus, que seria, pelo menos até então, seria construído aqui em Recife. Para quem chegou agora no meu canal e não sabe do que eu estou falando, né, de que conteúdo eu estou tratando, a questão é a seguinte, para que você entenda o assunto de hoje. Há um tempo, há um certo tempo, o pastor presidente Ailton José Alves, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, a sede fica aqui em Recife, ele fez um anúncio da construção de um grande templo, né? Um templo é uma obra faraônica, templo extremamente fabuloso. Esse templo, ele teria, não é qualquer templo, não seria qualquer templo, ele seria um templo de para capacidade para 30 mil pessoas, é um edifício garagem, acho que com uma capacidade para 15, 20 mil veículos. Realmente seria uma obra de arte, né? Dentro do templo, né? Nas dependências internas do templo, uma estrutura luxuosa, né? Me parece que esse templo seria construído pela construtora Odebrecht, né? E é uma construtora de nome, de grande reputação, certamente faria um trabalho excelente, excepcional, sem dúvida, né? E aí, além disso, teria alojamentos, tem um vídeo aí, um canal eu vou deixar aqui até o nome se você quiser assistir aí ao vídeo do canal do Josué Augusto. Ele publicou um vídeo recente, eu acho, acho que um mês mais ou menos, da construção desse templo, a estrutura dele, né? A estrutura desse templo como seria. Então, se você tiver curiosidade, você acessa aí no YouTube o canal do Josué Augusto. Ele traz lá como seria toda a estrutura. Então seria uma obra espetacular. Eu não sei se esse templo ainda será construído, mas foi anunciado pelo pastor Ailton José Alves, que é o então pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Nós temos várias assembleias, nós temos várias Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco, né? Por isso que eu estou especificando de que Assembleia de Deus eu estou tratando. Muito bem. Para isto, foi construída uma maquete muito bonita, né? Uma estrutura mostrando como seria, ou como será, mas como seria a estrutura, né, desse templo. Eu acho que seria um dos templos mais bonitos do Brasil. Talvez até ganharia, em termos de estrutura, para aquele templo da Igreja Universal, né, que foi construído, né, pelo Bispo de Macedo, né, que uma capacidade para 30 mil pessoas seria um templo espetacular, como eu disse. Então, construiu lá uma maquete, fez uma maquete e colocou no hall da Assembleia de Deus aqui em Recife, né? Tem um pátio na frente, para que você, quem nunca foi, quem nunca veio aqui em Recife, nunca teve a oportunidade de vir e de visitar a Assembleia de Deus, tem um pátio lá na frente, um hall de entrada, e foi colocado lá essa maquete, né? Essa maquete foi posta lá e todo mundo que chegava ia vendo, batia foto, né? Ia observando, e o pastor Ailton intensificou, né? Essa notícia que ia fazer o templo, construir o templo, fazer um grande templo, uma estrutura, e instou a comunidade evangélica, sobretudo aqui de Recife, de contribuir, né, de dar uma oferta. E muita gente deu oferta, né, contribuiu, outras pessoas deram muito mais, outros deram o que podiam dar, porque é uma característica peculiar das igrejas evangélicas como no geral, né? O pastor anuncia que vai fazer lá um trabalho social, vai construir um templo e os fiéis se doam, né? Doam lá sua oferta. Então os fiéis fizeram isso na perspectiva de ter o templo construído, de poder ir com a sua família cultuar, de poder ir com a sua família participar, né? Na verdade, você sabe que os templos, eles não são dos pastores, os templos eles são das igrejas, né? Cada membro que contribui ali com a sua oferta tem um direito de se congratular, de estar presente ali na estrutura do templo, desde que obedeça a ordem, claro, a ordem pública, enfim.
haja comportamento condizente com o ambiente, claro, né? Claro. É uma proteção constitucional. Aí o que acontece, né? De uma hora para outra, e só salientando, né? Havia uma campanha de oração pela construção desse templo, né? As pessoas contribuíam e realmente a Assembleia de Deus, sem dúvida, né? Sem dúvida eu não tive acesso a contas, mas acredito que deve ter arrecadado milhões, né? Milhões só em Pernambuco, segundo o pastor Ailton. Ele mesmo disse que temos quase 1.500.000 membros, né? Fora os congregados, fora simpatizantes, fora pessoas que gostam da Assembleia de Deus, que estão lá nos domingos. E 1.500.000 pessoas, é muita gente, fora o trabalho externo aí, né, no país. O que acontece? De uma hora para outra, aquela maquete foi retirada do hall da Assembleia de Deus ali. Retiraram a maquete ali do hall. E não houve nenhuma comunicação oficial por parte do pastor Ailton, nem na Rede Brasil, que é o canal de TV da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, nem na Rádio Boas Novas, que é a rádio da própria igreja, nem no site oficial da instituição religiosa foi colocada uma publicação, uma justificativa, se o templo ia ser construído ou não, o porquê foi retirada a maquete, silenciou, nem mesmo, segundo alguns fiéis, publicações oficiais, manifestações em redes sociais, na sua rede social, foi trazida pelo pastor Ailton, justificando o porquê do templo, né? Ele cessou, né, essa questão de se construir o templo, não se justificou. Então isso provocou uma falácia, como tem provocado, e tem muita gente, né, que está descontente com tudo isso, para você entender. Está descontente, por quê? Porque contribuiu, ofertou, não é? Foram em estado a contribuir, deram suas ofertas para ver esse templo construído, e muita gente está insatisfeita, muita gente alegando que houve fraude, muita gente alegando que isso está incorreto, que o pastor Ailton não justificou o porquê, né, de ter retirado a maquete, se o templo está construído. Se você perguntar hoje, eu procurei algumas informações, procurei, e você vê que as pessoas não sabem informar, né? Se o templo vai ser construído ou não, ninguém sabe. Então as pessoas estão comentando a respeito desse assunto, né? E as falácias que nós estamos vendo aí, as falácias, se passou por muita gente, de que isso é um crime, né? Tem alguma legislação que pune isso aí. Nós vamos procurar o Ministério Público para levar, denunciar o que está acontecendo, não é? Tem muita gente insatisfeita com isso aí. Aí, como o meu canal é jurídico, né, eu fui instado a se manifestar a respeito disso aí, desse assunto. Bom, pela falácia que se tem aí de que se vai levar ao órgão do Ministério Público o conhecimento desse fato, é preciso, antes de tudo, né, averiguar se realmente essa situação se enquadra em algum tipo penal, para que se venha a entender que houve algum tipo de crime, algum tipo de ilícito. Não há como ir ao Ministério Público, né, levar essas informações todas sem que se tenha provas robustas. Lembrando que se você instaura, né, faz gerar um procedimento contra alguém, um inquérito policial, um procedimento administrativo, né, sabendo que a pessoa é inocente, dependendo das circunstâncias analisadas, pode se caracterizar, dependendo da situação analisada, uma denunciação caluniosa. É sempre bom lembrar disso, né? Então, o que acontece? Esse comportamento todo, essa situação toda, será que se enquadra em algum tipo de crime? Bom, se levam essa situação ao Ministério Público, né, se os fiéis, como tem se visto aí nas falácias, pretendem ir ao Ministério Público, levar ao conhecimento do Ministério Público essa situação toda, bom, o Ministério Público, né, ao analisar as informações recebidas, né, e considerando o conteúdo trazido pelos fiéis, pode chegar a alguma conclusão. Agora, é o que eu estou dizendo, tem que levar a situação robusta, provas robustas, comprovar que realmente houve algum tipo de
de fraude. E uma das fraudes, quer dizer, uma suposta fraude, né? É uma suposta fraude, né? Não estou dizendo aqui que jamais estou afirmando aqui para vocês que o pastor Ailton ou a Assembleia de Deus praticou algum tipo de fraude nesse sentido, nessa situação que eu acabei de trazer para vocês aqui. Mas, assim, uma das possibilidades aventada pelo alguns incontentes, né, com essa situação, seria a prática de um crime de estelionato. Não, isso é um estelionato. Será mesmo que houve estelionato, né, ou algum tipo de fraude, né, com essa situação aí da construção do templo? Será? Né? Bom, para você levar ao Ministério Público essa tese do estelionato, né, você tem que levar, como eu disse, baseando-se com provas robustas de todos os requisitos necessários que tipificam o crime de estelionato. E eu quero justamente trazer isso para vocês hoje aqui, né? É justamente sobre isso. Olha só, o crime de estelionato, ele é um crime contra o patrimônio, né? Ele é um crime que está previsto lá no Código Penal, no seu artigo 171, todo mundo já sabe, até é motivo de brincadeira para muita gente, né? Ele é 171, e é aquilo que se chama aí na sociedade, né? É o corpo de ovelha, né? Rosto de ovelha, mas coberto com capa de ovelha, mas é um lobo, né? Como se diz, né? O indivíduo está coberto de ovelha, mas por trás dele é um lobo. Então se diz muito isso do estelionatário, né? Na verdade, o crime de estelionato ele existe aqui no Brasil porque as pessoas vão muito atrás de vantagem. Mas não quero entrar nesse aspecto agora. Quero analisar a respeito da circunstância que eu trouxe aqui para vocês. Então, o crime de estelionato ele está no artigo 171 do Código Penal. Eu quero ler para você aqui, tranquilo? Artigo 171 caput diz o seguinte: obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Esse é o tipo penal do estelionato. Você tem, a partir do artigo 171, tem um caput, que eu acabei de ler agora, e tem lá os parágrafos que são subtipos de estelionato, como disposição de coisa alheia como própria, enfim, tem vários, utilização de cheques, são vários subtipos de estelionato, mas eu quero me ater aqui ao caput desse dispositivo. Então aqui nós temos alguns requisitos para que nós possamos afirmar que realmente acontece o crime de estelionato. Sem esses requisitos não pode haver e não há o crime de estelionato. O primeiro requisito aqui do dispositivo é o artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Então, se esses membros pretendem ir ao Ministério Público, né, para alegar perante o Ministério Público que o pastor Ailton cometeu uma fraude ou cometeu o crime de estelionato, primeiro eles vão ter que trazer à baila, né, as provas, o artifício, ardil ou outro meio fraudulento, ou seja, terão que justificar perante o Ministério Público, levar essas provas de que o pastor Ailton, né, ao anunciar a construção desse templo, por exemplo, isso são situações hipotéticas que eu trago aqui agora, são teses que eu estou trazendo aqui agora. O pastor Ailton, ao anunciar a construção desse templo, já vislumbrava duas possibilidades, então terão que provar isso. Qual era? A primeira, a impossibilidade financeira de construção daquela catedral, ou seja, terão que provar que o pastor Ailton anunciou a construção de um templo, mas que na verdade a igreja não dispunha de dinheiro, valores em caixa para a construção, aquela mega construção que seriam alguns milhões, né? Alguns milhões de reais. Então a primeira tese que eles teriam que apresentar perante o Ministério Público, dentro desse requisito do artifício ardil ou outro meio fraudulento, essa possibilidade. A segunda impossibilidade seria impossibilidades jurídicas de se construir, de se fazer aquela mega construção. A primeira, impossibilidade econômica de construção do templo. A segunda, impossibilidade jurídica da construção do templo. Olha, para você construir um monumento daquele, você
tem que seguir vários requisitos legais, né? Licença prévia, licença de instalação, licenças do direito ambiental, outros tipos de licenças que tem para que você possa fazer uma obra de grande monta dentro de uma cidade, em qualquer lugar. Tem que se obedecer os requisitos legais. Não é chegar assim, eu vou fazer ali uma construção e já está tudo certo. Essa é a parte burocrática, é a mais difícil de você hoje, aqui no Brasil, para você fazer uma construção, uma mega construção como aquela. Então, esses dois requisitos estaria dentro do artifício, ardio ou outro meio fraudulento, né? O ardio é justamente a capacidade intelectual, né? A intenção, o meio, a manha intelectual de você induzir, não é isso? Induzir alguém no erro que vamos falar agora. Então, primeiro requisito no artifício é indicar que haveria uma impossibilidade financeira e, segundo, uma impossibilidade jurídica, né, da igreja poder construir aquele templo ali. E provar isso diante do Ministério Público, de que quando o pastor anunciou aquela construção, já haviam essas duas impossibilidades. Aliás, já havia essas duas impossibilidades de se construir aquele templo. Né? E provar que, diante das impossibilidades, que o pastor Ailton teria instado a comunidade evangélica a contribuírem, tá? A contribuírem para a construção daquele templo, quando na verdade a intenção do pastor seria outra, apenas levantar fundos, e olhe que foram muitos fundos, mas eu estou falando, levar essa possibilidade bem provada e bem fundamentada perante o Ministério Público. Eu não estou dizendo aqui, eu repito, eu não estou acusando o pastor Ailton José Alves, nem a Assembleia de Deus, a Santa Assembleia de Deus, de que teriam praticado fraude quando resolveu construir esse templo. Eu estou aqui trazendo questões jurídicas e as teses que estão sendo levantadas por alguns de denunciar no Ministério Público, levar ao conhecimento do Ministério Público, mas é aquilo que nós estamos tratando. Tem que levar, mas com provas, é isso, com elementos jurídicos necessários para que se instaure um procedimento. O segundo requisito do crime de estelionato é o induzimento ou manter alguém em erro. Terá que comprovar perante o Ministério Público que o pastor Ailton resolveu construir esse templo, mas iludindo os fiéis, quando na verdade os fiéis intencionalmente contribuíram para a construção daquele templo, quando na verdade eles estavam sendo induzidos a praticar, recaindo no erro, quando não existiria na verdade a construção daquele templo. Terceiro requisito do crime de estelionato é disposição patrimonial, ou seja, obtenção ilícita em prejuízo alheio. Bom, essa questão do prejuízo patrimonial, na verdade, como o próprio nome sugere, tem que ser um prejuízo patrimonial, porque geograficamente o crime de estelionato é um crime contra o patrimônio. Não é? Qual seria a tese levantada aí nesse aspecto aí de que, ao ser anunciado a construção do templo, né, foi anunciado ali a construção do templo, e os fiéis contribuíram, deram bastante ofertas, e ele não foi construído. Aí tem que se fazer uma pergunta, não é? Houve algum prejuízo patrimonial em relação aos fiéis? Há vozes que dizem que, como os fiéis contribuíram e tinham a esperança de ter um templo construído, né, como eles se doaram e deram seus valores, e que poderiam utilizar esses valores para a manutenção da sua família, para pagar suas contas, para investir em alguma coisa nos seus filhos, retiraram esse valor e deram para a Assembleia de Deus, na perspectiva de terem o templo construído e poder usufruírem deste templo, há vozes que dizem que houve aí um prejuízo patrimonial. Eu respeito essas vozes, respeito e muito essas vozes, mas talvez o Ministério Público não acate essa questão aqui do prejuízo patrimonial, né? Porque você tem que ter no crime de estelionato os artifícios, e também você tem que ter o prejuízo patrimonial, mas é aquilo que nós estamos dizendo, pode-se levar isso ao Ministério Público, né? E o Ministério Público é que vai analisar se realmente houve um prejuízo para a comunidade evangélica
porque ela contribuiu, deu uma quantidade grande em dinheiro para se ter aquele templo construído, porque foi anunciado ali pelo pastor, e ele não justificou, né? Ele não justificou, silenciou, né? Em relação a isso, já é assente na nossa melhor doutrina e na jurisprudência de que muitas vezes, em certas circunstâncias, não estou querendo afirmar que é nessa situação, mas existem vozes na doutrina que diz o seguinte, que a mentira, né, e muitas vezes o simples silêncio é suficiente para caracterizar o crime de estelionato. Eu vou repetir, a mentira e o simples silêncio, segundo a nossa melhor doutrina, a jurisprudência, a mentira e o simples silêncio juntos poderão caracterizar o crime de estelionato quando estão presentes aqui os demais requisitos. Então é isso. Esses fiéis estão insatisfeitos com tudo isso aí, porque fizeram esse investimento, foi um investimento, e a maior indignação de muitos é que o pastor Ailton não se manifestou, né? Não falou nada, realmente não publicou na Rede Brasil, não publicou na Rádio Boas Novas, não colocou uma nota oficial no portal da Assembleia de Deus, conversando com os membros, explicando o porquê retirou aquela maquete, e não se falou mais na construção do templo. Tem que justificar isso. Então, alguns fiéis satisfeitos, a qualquer momento aí você poderá ver, perceber ou ouvir que um grupo de fiéis procurou o Ministério Público, mas aquilo que nós falamos, para levar essa tese de que houve fraude, é preciso levar aqui esses requisitos, né? Esses requisitos fundamentais, né? Provar que houve o artifício, que isso foi um artifício, não é? Ardil ou outro meio fraudulento, tem que provar isso, provar que foram induzidos ao erro, que a comunidade evangélica foi induzida ao erro, né? Provar que houve um prejuízo patrimonial, já que o investimento foi feito para se ter o templo construído, se ter o templo erguido, e não foi construído, e não foi informado a comunidade evangélica sobre a destinação desses valores, não é? E provar que houve um nexo causal nessa atitude que realmente tenha causado realmente um fato típico criminoso, tá bom? Repetindo, o meu canal é jurídico e eu não estou aqui dizendo que a Assembleia de Deus, eu não estou afirmando que o pastor Ailton Zé Alves cometeu algum tipo de fraude em relação à construção desse templo. Eu estou dizendo que grupos estão insatisfeitos e pretendem ou poderão futuramente procurar o Ministério Público para conversar, levar ao Ministério Público o conhecimento deste fato, né? E, se quiserem levar ao Ministério Público esse fato, terão que fundamentar, não é? Não basta chegar perante o Ministério Público lá, provocar esse oba-oba, não é? Levar o nome aí do pastor, da igreja, incluindo em procedimento criminal, sem que tenha havido esse crime. É preciso respeitar todos os requisitos da lei para que esteja configurado o crime de fraude ou crime de estelionato ou qualquer outra fraude, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Deixa aqui o seu comentário e esperamos vocês no próximo conteúdo e até o próximo vídeo.